Salve, salve, concurseiro, professor William na área. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina, hoje tratando com vocês desse tópico de extrema importância. Vamos detalhar para você hoje aqui o nosso artigo 5º da Constituição Federal, tratando aqui dos remédios constitucionais, assim conhecidos como ações garantistas, né? São sinônimos aí que falaremos hoje para você. Então, começando com o primeiro deles, que é o habeas corpus. Habeas corpus. Então, o que traz para nós o texto constitucional? Ele diz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por alguma ilegalidade ou algum abuso de poder, tá? Então, falaremos aqui de ilegalidade ou algum abuso de poder. Então, vou abrir uma tela em branco aqui para a gente conversar um pouco sobre o habeas corpus, tá? Vamos lá, que aqui tem muito detalhe e eu preciso que você conheça todos eles. Então, primeiro que vamos falar um pouquinho do HC, né? É o nosso... Opa, vamos lá. Nosso primeiro remédio constitucional é o habeas corpus. Habeas corpus. Então, primeiro vamos lá colocar para você aqui um HC, beleza? Habeas corpus. Então, o que é importante você saber sobre o habeas corpus, meu amigo? Primeira coisa que você tem que saber que o habeas corpus ele vai poder ser impetrado quando você estiver tratando do assunto que leve esse indivíduo a uma prisão. Se não levar esse indivíduo a uma prisão, não cabe habeas corpus. Essa é a primeira questão de prova que repetidamente cai em prova de concurso, tá? Então, para se falar em habeas corpus, primeiro tem que se falar em prisão. Então, esse habeas corpus, ele pode ser tanto preventivo, ele pode ser preventivo, que vai ser antes, né? Preventivo, nada mais é que o habeas corpus antes. Você impetra antes. Beleza? Então, esse habeas corpus, ele pode ser preventivo, você impetra antes da prisão, preventivo, antes da prisão, simples, né? Ou ele pode ser habeas corpus repressivo. Ele pode ser preventivo, ora ele pode ser repressivo. Preventivo, antes da prisão. Repressivo, habeas corpus, depois da prisão. Depois da prisão, tá? Então, simples. O habeas corpus ele pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. E não há que se falar em habeas corpus sem antes se falar em prisão, meus amigos. Prisão. Se não há possibilidade de prisão, não há que se falar em habeas corpus. Por que não cabe você impetrar um habeas corpus, por exemplo, num processo administrativo disciplinar, um PAD? Porque não há possibilidade de prisão no final desse processo. O máximo que vai acontecer no PAD é você ser demitido. Então, como você vai impetrar um habeas corpus no PAD? Né? Não há possibilidade. Então, o pessoal fica perguntando, no caso da Dilma, por exemplo, a Dilma, que foi lá impeachmentada, né? Por que os alunos perguntam, ô William, por que a Dilma não impetrou um habeas corpus? Né? Falei, gente, é simples. Porque ela não poderia impetrar um habeas corpus. Porque simplesmente não havia possibilidade de prisão no final do processo da Dilma. Porque ali estava falando em caso de crime de responsabilidade. E num caso de crime de responsabilidade, né, ela vai gerar ali alguns efeitos. Um deles seria o quê? O impeachment, né, e a inabilitação do cargo. Ela exerceu o cargo por um lapso de tempo que seria 8 anos. Tá? Então ela fica inabilitada a exercer por 8 anos, né? Perde ali fica suspensa dos seus direitos políticos, mas não dá prisão. Por isso que não se impetra habeas corpus em crime de responsabilidade do presidente. Tá? Então vamos lá, revisando para você. Quando você vai saber que é possível impetrar habeas corpus? Quando há possibilidade de prisão, igual várias vezes o Lula entrou com habeas corpus preventivo. Por quê? Porque no processo dele havia possibilidade de prisão, porque estamos falando de crime comum, cometido por ele, assim, né? Ele foi condenado. Então, quando se fala, não estou falando aqui de política, tá, pessoal? Estou falando aqui dos fatos que aconteceram, beleza? Então, habeas corpus, que é o que eu preciso que você saiba sobre habeas corpus. Primeiro, o objeto dele, o objeto do habeas corpus. Você só vai poder impetrar o habeas corpus quando, neste processo que você está sofrendo, tenha a iminência de uma prisão, né? Habeas corpus preventivo, ou habeas corpus repressivo, quando você realmente já está preso, né? Aí sim, falaremos em habeas corpus. Outro ponto importante sobre habeas corpus é sobre as custas. Habeas corpus é uma ação gratuita, pessoal. Gratuita. É uma ação gratuita. Então, traduzindo, você não vai pagar custas para o habeas corpus. Por quê? Porque é uma ação gratuita. Outro ponto importante sobre o habeas corpus é que ele não exige o que nós chamamos de capacidade postulatória. Tá? Então, logo, o habeas corpus ele não exige advogado. Não exige advogado. Tá? Então, o habeas corpus ele não exige advogado. Não precisa de ter a tal da chamada capacidade postulatória para você impetrar o habeas corpus. Tá? Porque ele é uma ação universal. Então, qualquer pessoa, quem pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa. Coloque aí no seu material. Quem pode impetrar? Quem pode impetrar o habeas corpus? Vou colocar aqui, impetrante.
Quem pode ser impetrante de habeas corpus? Aqui eu digo para você. Quem pode ser impetrante de habeas corpus? Aqui eu digo qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, é realmente qualquer pessoa. Um menor de idade pode entrar com habeas corpus? Pode. Um inimputável, um louco, por exemplo, ele pode impetrar um habeas corpus? Sim, pode. Tá? Então aqui realmente qualquer pessoa física pode impetrar um habeas corpus. Qualquer pessoa física. Qualquer pessoa física. Tá? Agora eu vou trazer um detalhe para você, né? No impetrante e no paciente. O paciente não é qualquer pessoa que pode ser paciente de habeas corpus. Paciente. Então é qualquer pessoa que pode ser paciente de habeas corpus? Não. Por quê? Porque o impetrante pode ser, por exemplo, uma pessoa jurídica? Possível. Por exemplo, a Odebrecht entrar com um habeas corpus em benefício do Marcelo Odebrecht, que é o líder da empresa, o presidente da empresa. É possível, sim. Então, a pessoa jurídica, a empresa, ela impetrar um habeas corpus para o Marcelo Odebrecht, que é o líder da empresa. É possível, uma pessoa jurídica em prol de uma pessoa física. Agora, pode ao contrário, uma pessoa jurídica, na verdade, uma pessoa física, entrar com habeas corpus em prol de uma pessoa jurídica? Não, porque simplesmente não há possibilidade de você prender uma empresa. Como que você vai prender uma empresa? Tá? Então, se o habeas corpus se fala de liberdade de locomoção, falou de liberdade de locomoção na sua prova, você tem que pensar automaticamente em habeas corpus. Tá? Por quê? Liberdade de locomoção é o direito. Então, logo, esse direito ele precisa de uma garantia para a efetivação desse direito. E uma dessas garantias é o habeas corpus. É uma garantia constitucional, é uma ação garantista, é um remédio constitucional, né? São sinônimos. Beleza? Então, impetrante, qualquer pessoa, mas paciente, aqui eu vou colocar para você que uma PJ, por exemplo, uma pessoa jurídica, PJ, essa não pode ser paciente de habeas corpus. Porque não há como, não há possibilidade de você prender uma empresa. Por isso que ela não pode ser paciente. É simples. Tá? Por isso, uma pessoa jurídica não pode ser paciente, mas ela pode ser impetrante, sim. Essa é uma questão muito boa de prova. Ela pode ser impetrante, mas não pode ser paciente. Tá? Então vamos lá, detalhes sobre habeas corpus. Habeas corpus, recapitulando, habeas corpus, você vai poder impetrar habeas corpus quando se trata de prisão. Falou de prisão, a iminência de uma prisão, você já pode impetrar habeas corpus. Né? Não cabe habeas corpus em crime de responsabilidade do presidente. Por quê? Porque simplesmente não há possibilidade de prisão. Se for um crime de responsabilidade. Tá? É diferente de um crime comum. Né? Agora, no crime de responsabilidade não dá prisão. Por isso que a Dilma não poderia ter impetrado ali um habeas corpus. Porque não tinha possibilidade de impetrar. Porque não tinha a possibilidade de prisão no final do processo. Tá? Quando você fala, por exemplo, de um PAD, não há possibilidade de habeas corpus. Processo trabalhista, não há possibilidade de habeas corpus. Simplesmente pelo fato que esses processos não dão prisão, não geram prisão do indivíduo. Tá? Outro ponto importante que eu vou falar para você, vou apagar aqui, né? Outro ponto importante quando se trata de habeas corpus. Por exemplo, o indivíduo está preso. Ele foi preso, vamos pensar um exemplo. Ele foi preso e ele ficou lá 10 anos preso. 10 anos preso. Né? Depois que ele saiu, viu-se que a prisão dele, por exemplo, foi uma prisão ilegal. Ele não deveria estar preso. Depois que ele já saiu, distinta a pena desse indivíduo, ele pode impetrar o habeas corpus? Pergunta para você. Ele pode impetrar o habeas corpus? Ele foi preso ilegalmente, né? E depois ele saiu, ele pode impetrar o habeas corpus? Há possibilidade? Não, pessoal, não há possibilidade. Por que não há essa possibilidade? Porque simplesmente, se ele já cumpriu a pena dele, ainda que ilegalmente, ele vai entrar com outro remédio constitucional, ele vai entrar com outra ação garantista, mas não habeas corpus. Por quê? Porque simplesmente nesse fato, ele já está solto. Então, se extinta a pena do indivíduo, né? Extinta a pena, ele pode entrar com o habeas corpus, porque eu tinha que ficar 10 anos preso, eu fiquei 12. Ele pode entrar com o habeas corpus? Não, porque ele já está solto. Tá? Então, eu quero que você entenda sobre o habeas corpus primeiro a essência. Habeas corpus é uma ação garantista, é um remédio constitucional que vai dar a garantia do seu direito, da efetivação do seu direito. Tá? Mas habeas corpus só é cabível quando fala de prisão, quando há possibilidade de prisão. Ele pode ser repressivo, ele pode ser preventivo. Tá? Outro ponto, não exige advogado, qualquer pessoa, por isso que fala que é uma ação universal. Né? Um preso, por exemplo, dentro da unidade prisional, ele pode pegar e escrever um papel de pão e mandar para o juiz, né? Falando que ele está preso ilegalmente, pedir um habeas corpus. Né? Se vai ser aceito, é outra história. Mas há possibilidade dele pedir, sim, vai ser a petição, mandar lá para fora, mandar para o Poder Judiciário, o juiz analisar. Tá? Então, ela é gratuita, ela não exige advogado, não precisa da tal chamada capacidade postulatória. Inclusive, quando falamos aqui do habeas corpus, ele é o único que não exige advogado dos remédios constitucionais. Nós teremos outros, né? Habeas data, mandado de segurança coletivo, todos esses outros remédios constitucionais,
Nós precisaremos de advogado, mas o habeas corpus não. O habeas corpus é uma ação milenar já, né? Ó, de muito tempo. Ele não precisa de advogado, tá? Ele é gratuito. E o impetrante? Pode ser qualquer pessoa física, mas cuidado quando se tratar do paciente na sua questão. O paciente, a pessoa jurídica, não pode ser paciente de habeas corpus, simplesmente porque não há possibilidade de você prender uma empresa. Então, a pessoa jurídica ela pode ser impetrante, mas não pode ser paciente. Beleza? Espero que você tenha entendido aí sobre o habeas corpus. O que ele fala aqui no texto legal? Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Em sua liberdade de locomoção. Por alguma ilegalidade ou algum abuso de poder. Então, por isso, falamos o tempo todo de prisão, porque liberdade de locomoção. Esse é o momento que vai ser cabível o habeas corpus. Liberdade de locomoção. Eu estou ameaçado de sofrer uma ilegalidade, um abuso de poder, ou eu já sofri, ou estou preso, ou estou na iminência de sofrer. Opa, preventivo, ou repressivo, já estou preso. Tá? Então, quando você tratar na sua prova de habeas corpus, você já vai lembrar desses pontos que eu trouxe para você, que é os pontos que ele cobra. Ele cobra objeto, ou vai cobrar custas, ou vai cobrar advogado. Alguma coisa assim vai cobrar. Tá? Então, esses são os pontos aí mais recorrentes em cima do habeas corpus quando se trata de direito constitucional. Tá? E esse é o nosso primeiro remédio constitucional. O próximo que nós trataremos aqui é o mandado de segurança. Olha lá, mandado de segurança. Ele fala, para proteger o tal do chamado direito líquido e certo. Direito. Para que serve então o mandado de segurança? Para proteger o seu chamado direito líquido e certo. O que seria, William, um direito líquido e certo? É aquele direito mais límpido. Aquele direito que você olha para ele e fala, aqui, isso é um direito líquido e certo. Isso é um direito líquido e certo. Né? Já existe uma lei latente, fala, está aqui. Né? Isso é um direito líquido e certo. Um exemplo, suponhamos que você passou no concurso e você foi o primeiro colocado. Eles foram, passou em todas as fases do concurso, da polícia, o concurso que você quer realizar, foi aprovado em todas as fases do concurso. Aí você simplesmente chama lá o primeiro, você foi o primeiro colocado, ele vai lá e chama o 20º colocado, não te chama. Opa, isso é um direito líquido e certo. Por quê? Você foi o primeiro aprovado e você não foi chamado, por quê? Tá? Isso é um direito líquido e certo. Aquele direito está ali, está latente. Isso é um direito líquido e certo. Falou na sua prova entre mandado de segurança, você já sabe que ele é uma ação garantista e que ele fala do tal do chamado direito líquido e certo. Beleza? E ele vem, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então aqui nós temos um remédio funcional chamado de residual. Vou colocar para você aqui, ó, residual. O que é residual? O que falou em remédio funcional residual? Você tem que lembrar do mandado de segurança. Porque o remédio funcional, quando você fala de residual, é de resto, é o que sobra. Então o que não é caso de habeas corpus, não é caso de habeas data, opa, então é mandado de segurança. Ah, não é habeas corpus, não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, é residual, não cabe esses dois, o próximo você vai pensar o quê? Mandado de segurança. Porque ele é residual, vem de resto. Tá? Então, lá, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público. Tá? Então, quando se tratar de mandado de segurança, lembra a sua prova, direito líquido e certo, aquele direito latente. Isso é direito líquido e certo. Beleza? E aqui nós teremos um mandado de segurança coletivo. Tá? O mandado de segurança coletivo aqui, você tem que pensar em quem pode impetrar esse mandado de segurança coletivo. Essa é a maior questão de prova. Quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo? Não é qualquer pessoa aqui. Tá? Então aqui nós temos pessoas específicas que vão impetrar o mandado de segurança coletivo. Esse mandado de segurança, eu quero que você diga que esse aqui, ele não é gratuito. Cuidado, tá? Não é gratuito. Isso aqui é pago, não é barato, não, tá? Não é gratuito. Uma ação de mandado de segurança não é uma ação gratuita. Tá? Então a ação gratuita que nós teremos é os dois habeas. Vou falar do outro para você daqui a pouco. O habeas data. Então o habeas corpus é gratuito? Sim. Exige advogado? Não. Agora o habeas data ele é gratuito? Sim. Exige advogado? Exige. Então o habeas data ele precisa de ter a tal da capacidade postulatória. Tá? Agora o mandado de segurança. Custas do advogado do mandado de segurança. Aqui cobra-se custas. O mandado de segurança cobra-se custas. E precisa de advogado? Sim. O mandado de segurança ele precisa de advogado. Precisa de ter a chamada capacidade postulatória. Quem tem? O advogado. O advogado que tem essa capacidade postulatória para entrar uma ação ali, impetrar uma ação perante o juiz. Beleza? Então aqui quem que vai poder entrar com o chamado mandado de segurança coletivo? Né? Mandado de segurança coletivo. Quem vai poder entrar? Primeiro,
partido político com representação no Congresso Nacional. Então é qualquer partido político? Não. É partido político com representação no Congresso Nacional. Então, quando eu falo Congresso Nacional, para você, eu já quero que você entenda aqui que nós precisaremos ter ou um deputado federal ou um senador. Pode um deputado estadual da LERJ, da LMG? Não, não pode. Porque estadual, das Assembleias Legislativas não pode. Tá? Para impetrar um mandato de segurança coletivo, é um partido político que tem a representação no Congresso Nacional, que é o sistema bicameral que nós temos, né? Que são duas câmaras. Ou é a Câmara dos Deputados, ou é o Senado Federal. É o sistema bicameral que nós temos. Então, falou de impetração de mandato de segurança coletivo, você já sabe. Quem pode impetrar? Partido político com representação no Congresso Nacional. Ou um deputado federal, ou um senador. Um deputado estadual pode? Não, não pode. A representação tem que ser clara no Congresso Nacional. Ou é um deputado federal, ou um senador. Tá? Outra, aprofundando com você um pouquinho, né? Suponhamos que o partido X ele tenha uma representação no Congresso Nacional. Tem lá um deputado federal, por exemplo. Né? Então, nesse caso, ele foi e entrou com mandato de segurança, né, coletivo, porque ele tinha representação no Congresso Nacional. E suponhamos que depois que ele impetrou esse mandato de segurança coletivo, ele impetrou e esse deputado veio a óbito, por exemplo, morreu. O que acontece com esse mandato de segurança coletivo? Esse entendimento já jurisprudencial para você. Né? O que acontece com esse mandato de segurança coletivo? Ele cai ou ele continua valendo? Senhores, já venho trazer informação para você. Ele continua valendo até o fim. Porque o que importa é o momento da impetração. No momento da impetração, ele tinha uma representação no Congresso Nacional? Tinha. Se ele tinha essa representação no Congresso Nacional, esse mandato de segurança coletivo ele é válido. Ele não será inconstitucional. Tá? Não será inconstitucional. Então, recapitulando para você aqui. Vamos lá. Recapitulando. Quem pode entrar com mandato de segurança coletivo? Quem pode entrar com mandato de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Ah, tem representação na Câmara de Vereadores da cidade. Pode? Não. É representação lá no Congresso Nacional. Ah, tem representação no Estado de origem? Não, não pode. É no Congresso Nacional. Então, âmbito federal. Ou deputado federal, ou senador. Mas quem pode entrar com mandato de segurança coletivo? Nós temos aqui organização sindical, né? Sindicatos, a entidade de classe, ou a associação. Aqui, coisinha de Jesus e Deus. Pelo amor de Deus. Quem precisa de prazo, tá aqui, vou ler para você lá. Quem precisa de prazo para entrar com esse mandato de segurança coletivo é a associação. Quem precisa de prazo, que é o prazo há um ano, lá, ó, em funcionamento há pelo menos um ano. Não adianta brigar, não adianta xingar o professor. Um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Agora vem a pergunta, o sindicato foi constituído hoje, constituiu-se na segunda-feira, na terça, ele pode entrar, pode impetrar o mandato de segurança coletivo? Pode. Então o sindicato não tem prazo, pelo amor de Deus. A organização sindical não tem prazo. Quem tem prazo é a associação. E acabou isso aí, é para fins de prova, enfim. Tá? Entidade de classe, precisa de prazo, William? Não. Não precisa de prazo. Quem precisa de prazo é a tal das associações. Então é a associação, que nós vimos lá atrás já, nós falamos muito sobre associação, né? As associações que precisam desse lapso temporal de um ano. Então foi constituída hoje, um ano, aí sim, pode entrar com um mandato de segurança coletivo, pode impetrar. Agora, a organização sindical e entidade de classe não precisa deste prazo. Então, quem são os legitimados para impetrar o mandato de segurança coletivo? Você já sabe, é o tal do direito líquido e certo, né? Partido político com representação lá no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe, ou as associações. Essas constituírem a funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Isso aí que traz para nós aqui o nosso texto constitucional. E é isso que você vai levar para fins de prova, tá? Continuando com vocês, então já falamos de habeas corpus, né? Já falamos para você de mandado de segurança e mandado de segurança coletivo. Vamos falar agora de mandado de injunção. Tá aqui, próximo é o mandado de injunção. E o que é esse tal do mandado de injunção, o MI, né? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tá aqui. Nacionalidade, soberania e cidadania. Então aqui a gente fala de falta de norma regulamentadora. Então a norma não existe.
Isso que eu estou querendo dizer para você. O mandado de injunção o direito existe, tá lá. Mas não existe uma regulamentação. Falta a norma regulamentadora. Isso. Aí você vai entrar com o que? Olha, o exemplo mais claro disso aí é o direito de greve dos servidores públicos. Tá? Então, o direito de greve dos servidores públicos, nós estamos perante de uma norma de eficácia limitada, né? Que é o mais conhecido, né? O direito de greve dos servidores públicos. Então, a Constituição Federal fala, os servidores têm direito de greve. Aí fala, as pessoas têm, os trabalhadores. Né? Mas aí não existe essa regulamentação por uma lei. Aí você pode entrar no chamado mandado de injunção, porque falta a norma regulamentadora. Né? O Congresso Nacional ainda não editou a norma. Tá? Então essa é o exemplo mais claro, tá? Quando se fala de mandado de injunção. Mandado de injunção. Então mandado de injunção é quando se trata-se de falta a norma regulamentadora. Não existe a norma regulamentadora. Nós impetraremos o mandado de injunção. Né? É uma lacuna na lei. Isso que eu preciso que você entenda, que seria para você precisar de entrar com mandado de injunção. É uma lacuna na lei, falta-se um pedaço ali, falta uma norma, falta da norma regulamentadora. Tá? Esse mandado de injunção, ele pode ser comum, bota aqui, eu trouxe para você, ou ele pode ser um mandado de injunção coletivo. Aí quem são os legitimados? Eu vou puxar uma tela para você aqui. Quem são os legitimados para impetrar o mandado de injunção? O mandado de injunção coletivo. Tá? Mandado de injunção coletivo. Quem pode impetrar o mandado de injunção coletivo? Já trouxe para você lá o mandado de segurança. Então você, as mesmas pessoas, sim. Só que aqui aumenta as dois órgãos, que é importante você saber. Então aqui, ó, mandado de injunção. Quem pode? Você já sabe. Que é o partido político, né, PP, com representação no Congresso. Né? Vou colocar para você aqui. Representação, partido político com representação onde? No Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. Aí entra entidades, associações e sindicato. Organização sindical. Esse não pode? Sim. Mas quem? Então, você já conhece aquilo lá que eu trouxe para você. Só que aqui eu quero colocar para você aqui o que não pode, o que pode, na verdade, ser impetrar um mandado de injunção coletivo, que não pode um mandado de segurança. Isso aqui é uma pegadinha clássica de prova. Aqui entra a Defensoria Pública, a DP, e o Ministério Público. Tá? Então você já sabe, são os mesmos legitimados no mandado de segurança coletivo, porém aumenta-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. A Defensoria Pública pode impetrar um mandado de segurança coletivo? Pode. A Defensoria Pública pode impetrar o Ministério Público pode impetrar um mandado de injunção coletivo? Um mandado de injunção pode. Tá? Pode sim. Tá? E em prova, fim de prova, outro ponto importante para você, para fim de prova. Quando se trata de remédios constitucionais, o mandado de injunção coletivo ele não está previsto no texto constitucional. Então ele veio com uma lei posterior. Tá? Então, se vier na sua prova perguntando quais desses remédios não veio com a Constituição de 88, você já sabe que é o mandado de injunção coletivo. Porque o mandado de injunção coletivo ele veio depois. O mandado de injunção coletivo ele veio depois. Então, você já sabe quem são os legitimados, já sabe que é por causa de uma falta de uma norma regulamentadora, e você já sabe, eu coloquei os outros dois pontos para você aqui, que eles podem impetrar um mandado de injunção coletivo. Defensoria Pública e Ministério Público. Beleza? Beleza. Tá? Vamos para o próximo, remédio constitucional, ações garantistas, assim chamadas também, né? São sinônimos, se vier na sua prova, não confunda, são sinônimos. Né? O próximo aqui é o habeas data. Habeas data. O habeas data, você já sabe que ele precisa de advogado também. Né? Da mesma forma que o mandado de injunção coletivo, mandado de injunção, mandado de segurança, todos esses precisam da capacidade postulatória. O único que não precisa é o habeas corpus. O habeas data, então, logo, ele precisa de advogado? Sim. Mas não confunda. Ele precisa de advogado, mas ela é uma ação gratuita. Então coloca aí no seu material. Habeas data é uma ação gratuita. Tá? Então habeas data não se paga custas de habeas data. Por quê? Porque é gratuito. Gratuito. Mas exige advogado? Sim. Exige advogado. Então não confunda. Isso confunde muito com o habeas corpus. O habeas corpus universal, não exige advogado, não paga-se custas. Habeas data é gratuito, mas exige advogado. Então guarda isso no seu material. É gratuito? Sim, mas exige advogado. Essa ação, nós chamamos a ação do habeas data uma ação personalíssima. O que seria uma ação personalíssima? É só aquela que você pode entrar. Você não pode entrar com o habeas data para o seu tio, para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo. Tá? Então o habeas data é uma ação personalíssima. Só você pode impetrar o habeas data. Tá? Então, importante saber. Né? Uma ação personalíssima. Se vier isso na sua prova, não se assuste. Né? Por que ele está falando que o habeas data é personalíssimo? Porque só você pode impetrar o habeas data. Você não pode impetrar para outra pessoa. E qual que é o objeto aqui? A finalidade é você conhecer informações. E essas informações, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, está aqui. Pessoa do impetrante, aquela pessoa que está entrando. Né?
constante em registro de banco de dados ou, né, de entidades governamentais ou de caráter público. Tá? Então, você quer conhecer uma informação relativa a você, você pode impetrar o habeas data. Mas o que é importante você guardar, concurseiro, que antes de você entrar com essa ação judicial, que todas essas aqui que eu estou falando para você são ações judiciais, antes de você impetrar uma ação judicial, quando se trata do habeas data, você primeiro precisa pedir na esfera administrativa. Nada escapa da apreciação do Poder Judiciário, mas antes de você levar isso à apreciação do Poder Judiciário, antes você precisa o quê? Você precisa ir lá, você quer saber as informações que estão retidas lá no banco de dados da Receita Federal, por exemplo. O que você precisa fazer? Vai lá, bater palminha no balcão da Receita e pedir essas informações. Fazer um papelzinho que se chama requerimento, assinar, esperar alguns dias e não dar essas informações para você. Tá? Então, falou de habeas data para sua prova. Primeiro, você precisa fazer o pedido na esfera administrativa. Quando você tiver a negativa na esfera administrativa, aí sim você vai buscar uma esfera judicial. Mas antes você precisa ter a negativa na esfera administrativa. Essa negativa eu já venho lhe informar. Essa negativa ela pode ser expressa, a pessoa escreve para você, não lhe daria as informações, coloca, te entrega no papel, expressa. Ou ela pode ser tácita, subentendida. O que seria uma negativa tácita? É aquela que está subentendida. Você vai lá, faz o pedido, lá na Receita Federal, na Polícia Federal, onde você quiser fazer, faz o pedido. A partir do que você fez o pedido, né, passa-se um mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3, e eles não respondem nada. Isso é uma negativa tácita, porque não foi respondido para você. Tá? Então vamos lá, recapitulando. Habeas data. Informações relativas à pessoa do impetrante. Então logo não pode ser informação do seu tio, da sua mãe, nem do seu primo. Relativas à pessoa do impetrante. Segundo ponto sobre habeas data. É gratuito, mas exige advogado. Outros 2 pontos. É gratuito, mas exige advogado. É gratuito, mas exige advogado. Beleza? E você precisa ter o quê? A negativa na esfera administrativa para você recorrer à esfera judicial. Beleza? Aí vem. Outros pontos para retificação de dados. Então você não precisa só entrar com uma outra ação para retificar um dado seu que está lá, por exemplo. Né? Você está lá com os seus dados, você pode retificar? Pode. E precisa de uma outra ação para isso? Não. A mesma ação. Tá? É para você conhecer as informações relativas a você, ao impetrante, ou você constante em registro e banco de dados, ou para você retificar dados quando não se prefira fazê-lo pelo processo sigiloso, né? Processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Então esse aí é o objeto do habeas data. Objeto do habeas data. Dando continuidade para vocês aqui, nós teremos aqui, o último aqui que ele vai falar da ação popular. Né? Então nós temos habeas corpus, né? Nós temos mandado de segurança, né? Mandado de segurança simples e o coletivo, nós temos o mandado de injunção, que é o MI, e nós temos habeas data, e nós temos o quê? Ação popular. Então são 5 remédios funcionais, chamadas de 5 ações garantistas. O último que nós falaremos agora é qual? Da ação popular. Bem, quando o cidadão, qualquer cidadão, isso aqui é importante, eu vou falar para você, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. Então aqui é o cidadão. Por favor, cuidado com isso. Isso cai demais em prova. Se vier essa prova, qualquer pessoa é parte legítima para propor uma ação popular. Errado. Não é qualquer pessoa, é o cidadão. É aquele que participa da polis. Tá? Então, William, o menor de idade, ele pode impetrar uma ação popular? Pode. Desde que ele seja cidadão. E o que ele faz ser cidadão? É você ter os seus direitos, pelo menos ativos, políticos. Tá? Então, por exemplo, um menino de 16 anos, moleque, 16 anos, guri, ele pode impetrar uma ação popular? Pode. Se ele já tiver o chamado título de eleitor. É isso que ele faz cidadão. Nem todos os nacionais são cidadãos. Entenda de vez isso. Nem todos os nacionais são cidadãos. Uma pessoa de 15 anos é um cidadão? Não é. Um estrangeiro é um cidadão? Não é. Porque é cidadão aquele que tem os direitos políticos. Então, você pode ter os seus direitos políticos a partir de qual idade? 16 anos. Você já vai lá e tira o seu título de eleitor, já pode votar. Opa, agora você já é cidadão. Tá? Então aquela historinha de com certidão de nascimento sou cidadão, uma musiquinha, não sei se você lembra, né? No meu tempo eu lembro, né? Com certidão de nascimento sou cidadão, né? Lembra? Que alguém lembra disso aí, né? Eu espero, mas não é assim que funciona. Para você ser cidadão, né? Todos os nacionais são cidadãos, né? Nacional é aquele que participa da polis do país, tá? Então aquele que tem um título de eleitor, isso é cidadão, tá? Então lá, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. E qual que é a finalidade aqui? Propor, anular um ato.
lesiva ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custos judiciais. Então aqui você tem que entender uma coisa. Custas aqui na ação popular. A ação popular, a regra da ação popular é o quê? Eu vou pagar custas na ação popular? A regra é que não. Não. A regra é essa. Você não vai pagar custas na ação popular. Mas, se você usar da má-fé, aí você paga custas. Aí vai pagar a indenização para ficar esperto ainda. Tá? Então vamos pensar no exemplo. Suponhamos que uma cidade pequena acontece muito isso. Ao lado da cidade pequena, X, ele está todo sujo. Aí o indivíduo entra com uma ação popular contra pelo meio ambiente e tal, beleza, tudo certinho, né? Realmente o lago estava sujo, estava maltratado, e entra lá contra o prefeito, né? Contra a administração. Tudo bem? Ele vai pagar custas? Não, porque ele realmente fez porque tinha que ser feito. Tá? Ele é um cidadão, tem o direito, foi lá e perdão. Agora suponhamos um indivíduo que é um partido político X e o outro é Y. O partido X da cidade ganhou, e ele é Y. Ele pega para sacanear o prefeito, para encher de ação, vai lá e entra com uma ação usando de má-fé. Uma ação popular usando de má-fé. Nesse caso aqui, se for comprovado que ele usou de má-fé, o que vai acontecer? Ele vai pagar as custas, nesse caso específico. Por quê? Porque ele usou de má-fé. Então a regra aqui é o quê? Não paga-se custas. Agora, se você usar de má-fé, aí vai pagar uma custa para ficar esperto, vai tomar indenização, vai tomar vergonha na cara. Beleza? Então, senhores, vamos lá, recapitulando isso aqui, porque essa aula é de extrema importância. Né? Remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Primeira coisa que você tem que saber. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Mandado de segurança, aí tem um normal e o coletivo. Nós temos mandado de junção e ação popular. São 5. Tá? Então, cada um deles, eu detalhei para você os pontos mais cobrados em prova. E esses pontos são os pontos que você precisa levar para a sua prova de fé e falta. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula de remédios constitucionais. Trouxe os detalhes mais importantes para você quando se trata de remédios constitucionais. Aguardo você na próxima aula. A gente continua junto ainda. Estamos fechando nosso artigo aqui. Daqui a pouco tem mais aula. Tamo junto. Até a próxima.